o coração de Deus. Ele era um homem, irmãos, como eu e como você, sujeito às mesmas paixões e aos mesmos erros. Por exemplo, se formos visualizar os pecados de Davi, nós vamos entender que Davi foi um rei, o rei de Israel, mas foi um homem também que adulterou com uma mulher chamada Betseba e projetou a morte do seu marido. Então ele é um adúltero e ele é um assassino. Só que ele se arrepende, pede perdão a Deus e ele recebe o perdão de Deus e não volta mais a praticar os pecados que um dia ele praticou. Mas bem, a pergunta é: o que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus, se ele era dotado dos mesmos defeitos que eu e você tem? Nós vamos entender que Davi, irmãos, era um homem, e quando ele vinha para a casa de Deus, e ele desejava isso, Salmo 84 revela esse desejo de Davi de estar na casa de Deus, de se apresentar perante Deus. Quando ele vinha para a casa de Deus, ele vinha com propriedade, ele vinha com desejo de adoração, ele vinha naquele projeto de dar o melhor para Deus. Por exemplo, existe um salmo que eu sou apaixonado por ele, é o Salmo 63, que diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, e pelas madrugadas eu lhe buscarei, porque a minha alma, ela tem sede de Ti. Observe que nas palavras de Davi, ele é um homem que ele tem sede de Deus, ele é um homem que ele sabe adorar a Deus. Observe que no Salmo 100 ele vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com quê? Com cântico. Então Davi, irmãos, é um homem que ele entende que Deus não suporta uma adoração de um coração quebrantado, de um coração derramado diante dele. E quando nós vamos aprender sobre Davi, nós entendemos que Davi, ele não negava ao chamado de Deus, ao convite de Deus, para que ele se apresentasse, para que ele estivesse na sua presença. Por exemplo, existe um salmo, é o salmo de número 27, se quiseres ver na Bíblia, veja, versículo de número 8, diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. O que é isso aqui, irmãos? É Deus dizendo: Davi, busque a minha face. Davi, busque a minha presença. Davi, busque o meu rosto, tenha mais intimidade comigo, chegue mais perto de mim, procure me conhecer mais, procure aliançar mais, comungar mais contigo. E observe, irmãos, que existem duas coisas: primeiro, um convite de Deus, primeiro, uma ação de Deus, depois, um eis-me aqui de um adorador e uma reação de quem está sendo chamado para chegar mais para perto de Deus. Deus está dizendo: buscai o meu rosto. E Davi não perder tempo, Davi disse: o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Tudo que Deus quer nesta noite é que tenha alguém com os ouvidos espirituais sensíveis, com o coração quebrantado, que tenha, irmãos, a possibilidade de ouvir e entender a voz de Deus dizendo: minha filha, chegue mais para a minha presença, meu filho, chegue mais para a minha presença. Pois se nós pudéssemos ouvir nitidamente a voz de Deus, nós iríamos entender, irmãos, que nos quadrantes desta terra o Espírito de Deus está bradando e está dizendo, que está em Isaías 55:6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Na verdade, existe um texto de Apocalipse 3:20 que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, o problema, irmão, é ter alguém para ouvir a voz de Deus. E sabe o que é que Deus quer? Deus quer entrar no seu coração e contigo, uma comunhão mais profunda nesta terra. Quantos entenderam até aqui, digam glória a Deus. Agora, pastor, o que tem nesse Salmo 24 de tão interessante
interessante o versículo 3. O Salmo 24, versículo 3, o próprio Deus está perguntando: quem subirá ao monte do Senhor? Por que subir o monte? Monte é símbolo de lugar de adoração, de lugar de revelação, de lugar de santificação, de lugar de intimidade, de lugar de profundidade, de lugar de sacrifício, de encontro com Deus, de uma entrega total e aprofundada. Por isso o salmista está sendo usado por Deus, dizendo: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Pastor, qual a vontade de Deus aqui? A vontade de Deus no mundo espiritual é que a nossa vida espiritual esteja sempre em cima, esteja no monte, esteja no lugar da sua presença. Levante a mão esquerda e diga assim: Deus quer que a minha vida espiritual esteja sempre em cima. Ele quer que eu esteja no seu santo lugar, na sua presença. Amém? Agora olha aqui, pastor, o que tem a ver Salmo 24, versículo 3, com 2 Reis, capítulo 1, versículo 9? Oi, quem está me ouvindo, diga amém. Olha aqui, vamos entender. A Bíblia vai falar sobre um rei chamado Acasias. Quem é Acasias? Acasias é um rei que é adorador de um deus de D minúsculo, de uma imagem de escultura chamado Baal-zebub. Ei, Acasias é inimigo de Deus e da obra de Deus. Ele fica sabendo que existe um homem de Deus que está aonde? No monte, no lugar que Deus quer, no lugar que agrada a Deus, na presença de Deus. No monte ele estava orando, ele estava adorando, ele estava se rendendo, se entregando. E esse rei, quando descobre que este homem está no monte, ele chama 50 soldados, e esses 50 soldados vão ao encontro do homem de Deus e grita: ei profeta, bota a cabeça. E quando o profeta bota a cabeça, a ordem era essa: o rei manda você descer. Repita comigo: o rei manda você descer. Agora enrolou tudo, eu vou lhe explicar, pastor. Bom, Deus quer que a gente suba, Deus quer que a gente esteja no monte, no lugar da presença, da santificação, do sacrifício, da entrega, da aliança, da comunhão. Agora tem um rei querendo tirar o homem de Deus da presença que agrada a quem? Agrada a Deus. Pastor, eu não entendi ainda. Vais entender. Isso aqui é guerra espiritual. Isso aqui é combate espiritual. Ser crente é entrar para o exército de Deus. Ser crente é dizer: Satanás, eu estou em guerra contra ti, e podes esperar que tu estarás em guerra até o último dia da tua vida. Pastor, ainda não entendi. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 6 e versos 12, Paulo disse assim: a nossa luta, irmão, não é contra o teu irmão, não é contra a carne nem sangue, mas é contra os demônios, principado, potestade, contra as sortes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. É que Paulo queria dizer: irmãos, abra os olhos de vocês. No mundo espiritual, Satanás está combatendo a toda hora, a todo momento. A luta de vocês não é contra a carne nem o sangue, não é contra o teu irmão, não é contra pessoas, são contra demônios. Irmãos, eu vou lhe dizer com propriedade: se Deus abrisse os teus olhos nesta noite e dissesse: eu vou dar 1 minuto de visão no mundo espiritual para o meu filho, para minha filha, você ia ver demônios, irmão, de todo tipo, de todas as classes, com todo tipo de estratégias globalizadas, internetizadas, estratégias do adultério, estratégias da pornografia. Pega aí, Jesus. Da carnalidade, pega do o pecado,
pecado. Fazendo o quê? Fazendo de tudo para você sair da presença de Deus. Fazendo de tudo para tu saíres da posição de Deus. Mas fica despreocupado. Levante a tua mão que eu vou profetizar. Maior é Deus na tua vida e Ele vai lhe dar força para você permanecer na presença de Deus. Quem crê, levante a mão para o céu e a glória. Pastor, não entendi. Quem é este homem que está no monte? Quem é ele? Vamos voltar um pouco à Bíblia Sagrada. Texto sem texto, contexto sem texto. Abre heresia, abre espaço para heresia. Então vamos entender a Bíblia como ela é. Nós vamos entender no tempo do rei Acabe, que reina 22 anos sobre Samaria. Acabe casa-se com a mulher chamada Jezabel. Jezabel é uma mulher, filha de um homem chamado Etibaal. Etibaal é rei dos Sidônios. Etibaal, ele adora a Baal, um deus também de D minúsculo, uma grande imagem de escultura, uma entidade adorada naquela época. A Bíblia diz que quando Jezabel casa-se com Acabe, o Acabe casa-se com Jezabel, Jezabel vai querer crescer aquela doutrina idólatra. Jezabel começa a fazer espalhar a sua doutrina. Olha aqui, irmão, a situação de pecado era tão profundo, era tão caótico, era tão acelerado, que eu posso dizer que neste tempo aqui, o povo de Israel, o povo de Deus, estava apostatado dos caminhos do Senhor. O povo estava apostatado em duas dimensões: dimensão moral. Deixaram a moral, irmão, para dar lugar à imoralidade. Deixaram o que é santo para dar lugar àquilo que era profano. O errado era certo, o certo era errado. Era mais ou menos assim que estava o andar da carruagem no tempo do rei Acabe. A segunda dimensão de apostasia era a apostasia teológica. O povo não queria ouvir mais as revelações de Deus, nem profeta compromissado com Deus havia mais na terra. O povo fechou os ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Existe um provérbio que diz que não tendo profecia, o povo se corrompe. Você sabia, irmão, que quando não tem palavra de Deus, quando não tem revelação de Deus, isso enfraquece o cristão, isso enfraquece o homem de Deus, a ponto do povo chegar a se corromper? Por quê, pastor? Porque tem coisas que só a palavra de Deus produz, tem coisas que só a palavra de Deus faz. Por exemplo, se a gente for ler na Bíblia a história do rei Josias, quando Josias mandou reparar o templo, acharam embololado, empoeirado, perdido, jogado na casa de Deus o livro da lei. Aí você vai analisar a situação espiritual do povo. Irmão, a nossa Bíblia é do Salmo 91. O Salmo 91 não é para ficar amarelado na tua casa, não. O Salmo 91 é para estar dentro do teu coração e praticando na tua vida. Pastor, o que é que o senhor quer falar? Irmão, a palavra de Deus gera avivamento. Abacuque capítulo 13, verso 2, Abacuque diz: Senhor, olha, aviva, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. A palavra de Deus gera, pelo Espírito da palavra, um avivamento dentro do coração do homem. É tanto que o salmista, no Salmo 119, versículo 93, vai dizer: Senhor, eu nunca vou me esquecer das tuas palavras, porque pelas tuas palavras o Senhor tem dado vida dentro da minha alma. Oh, glória a Deus. Agora deixa eu dizer para você, irmãos, tem coisas, tem atributos que é só a palavra de Deus que faz. Por exemplo, a palavra de Deus é uma palavra restauradora. Em Ezequiel 37, quando Deus leva Ezequiel no meio de um vale, Deus vai dizer: Ezequiel, porventura tornarão reviver? Aí Ezequiel diz: Senhor, tu sabes, só tu sabes. Deus diz: Ezequiel, ei, quer ver solução? Então profetiza a minha palavra. Restauradora. Mas olha aqui, ela não é só restauradora, a palavra de Deus ela é edificadora. Jesus disse em Mateus 7,24: todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, assemelhou ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, desceu chuva, correu rio, soprou vento, combateu contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê?
estava edificada sobre a rocha. Olha aqui, mas a palavra de Deus não é só restauradora nem edificadora. A palavra de Deus também ela é santificadora. Jesus disse que é ser santo, João 17:17, santificai-vos na verdade. A minha palavra, ela é a verdade. Oh, glória a Deus. Mas a palavra de Deus, irmão, ela não é só edificadora, nem restauradora, nem santificadora. A palavra de Deus, ela é abençoadora. Eu estou me lembrando agora de Mateus capítulo 8, quando o centurião disse: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico, atormentado. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Ele disse: Senhor, eu não mereço que tu entre debaixo do meu telhado, mas ó, tem uma coisa que eu creio. O quê? Eu creio na tua palavra. Diz apenas a sua palavra e o meu criado sarará. Irmão, quando Jesus proferiu, disse: vai, e como você crê, vai acontecer. Quando ele chega em casa, na mesma hora que Jesus profetizou a palavra dele, o milagre aconteceu. A palavra de Deus é abençoadora. Enquanto tu está ouvindo aqui a palavra de Deus, no mundo espiritual Deus já está visitando a tua família, a tua casa, teu negócio e te abençoando. Tem grande é o céu da glória a Deus. Pastor, mas o que é que tem a ver, pastor? O que é que tem a ver? Sem palavra de Deus em Israel, irmão, a situação ficou tão crítica, irmão, que Deus não podia contar, olha bem, com o sacerdote, Deus não pode contar com o rei, Deus não pode contar com os profetas, e Deus não pode contar com o povo. Por que, pastor? Irmão, o negócio estava feio, irmão, o negócio estava terrível. Deus não podia contar com quase ninguém, porque a maioria do povo havia se afastado de Deus, havia se desviado dos parâmetros de Deus. E deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão, quer ver Deus ficar triste? Quer ver Deus ficar abatido? Quer ver? É quando as pessoas começam a se afastar dele, irmão. É quando você eu começo a fazer coisa que desagrada ao Espírito Santo. É quando nós, irmão Márcio, ultrapassamos a nossa própria consciência no que diz respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não faça. A gente não tem nada a ver, tem nada não, e a gente faz, ultrapassando a nossa própria consciência. O Espírito de Deus fica triste, irmão. A gente procura a presença de Deus dentro de nós, e cadê? Eu não vou dizer que ele saiu, não, ele está dentro de você. Mas, irmãos, eu só me alegro quando eu estou alegre de verdade, a ser o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo é muito mais do que um fogo, do que uma água, do que um vento, do que uma bomba. Ele é muito mais do que uma brisa suave. Ele é uma pessoa, irmão. Ele sente, ele vê, ele tem vontade própria, ele sorri, ele entristece, irmão. É tanto que Paulo disse em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, quando eu faço alguma coisa que desagrada a Deus, ele está triste, irmão. O Espírito de Deus fica triste. É por isso que a gente não vê mais os dons espirituais, a manifestação da glória de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está triste, irmãos. O Espírito Santo está gemendo, está chorando dentro de nós por causa dos nossos pecados. Pastor, o que é que aconteceu? Me diga. Olha bem, eu vou lhe tirar da terra aqui agora, por favor. Feche os teus olhos por 30 segundos. Isso, feche os teus olhos. Eu vou lhe tirar da terra pela minha fé e vou te levar até o trono de Deus. Veja agora o Senhor assentado no seu trono, de cabeça baixa e triste, mas ao mesmo tempo pensativo, e dizendo: o que é que eu vou fazer para trazer o meu povo de volta? O que é que eu vou fazer para renovar o meu povo? O que é que eu vou fazer para restituir a minha glória no meio do meu povo? O que é que eu vou fazer para trazer de volta para perto aqueles que estão distantes? Pois bem, irmãos, o Espírito de Deus deseja, olha aqui para mim, um homem com pelo menos 3 qualidades. A primeira qualidade de homem que Deus deseja nesta época aqui, para usar como uma ferramenta de renovação, de restauração, é alguém que fosse fiel. Pastor, por que fiel? Irmão, peraí, eu não sou santarrão, mas vamos lá. Deus só conta com os fiéis, irmão. Não tem 99,9% não. Deus só conta com quem está com Ele, com quem está fechado com Ele, com quem tem compromisso com Ele. Se não tem, Deus não conta com essa pessoa não, pastor. Tem base bíblica? Tem. Salmo 101, versículo 6. O Senhor busca os fiéis da terra, e os
fiéis da terra, esses aqui me servirão, mas os que usam de engano na minha casa não ficará de pé. Irmão, a pessoa vai usando de engano até um dia, mas quando cai, é de vez, irmão, porque não tem esse negócio, só fica de É verdade. Deus só vai usar com quem tem compromisso com a sua obra e com a sua palavra. Olha aqui, qual a segunda qualidade, pastor? A segunda qualidade, Deus procura alguém que esteja na brecha. Pastor, o que é alguém na brecha? Irmão, me desculpe meu linguajar rasteiro. Alguém na brecha, irmão, estou na Bahia agora, estou esquecendo que eu estou na Bahia. O linguajar rasteiro, eu vou dizer, alguém na brecha não é alguém que está viajando na